Paz do Senhor, querido irmão e irmã. Hoje, aqui no canal da Palavra à Revelação, vamos estudar uma das histórias mais fortes de toda uma Bíblia, o dia em que Deus julgou Sodoma e Gomorra, cidades que pareciam prósperas, mas estavam espiritualmente podres por dentro. Essa história não fala apenas do passado, ela fala de nossos dias, de nações que perderam o temor de Deus e de pessoas que ainda têm a chance de escapar da destruição espiritual. Antes de mergulharmos nesse estudo, já deixa teu like, se inscreve, ativa o sininho e compartilha com alguém que precisa entender o que acontece quando a humanidade se afasta do Criador. Vamos entender o cenário. Em Gênesis 3:10 a 13, lemos: E levantou Ló os seus olhos e viu toda essa campina do Jordão, que era toda bem regada. E habitou Ló nas cidades da campina, e armou as suas tendas até Sodoma. Ora, eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Sodoma e Gomorra ficavam próximas ao rio Jordão, uma região fértil e estratégica. Tinham riqueza, agricultura, comércio, arte, liberdade, mas sob essa aparência de progresso, havia decadência moral. Viviam como se Deus não existisse, cada um fazia o que queria. A liberdade virou desculpa para o pecado. O prazer tomou o lugar da obediência. Era um mundo que dizia: podemos viver sem Deus. E é por isso que Jesus disse em Lucas 17, 28 a 30, que nos últimos dias será como nos dias de Ló. Ezequiel 16, 49 a 50 explica claramente: Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, soberba, fartura de pão e abundância de ociosidade, e cometeram abominação diante de mim. Veja, o problema não era apenas a imoralidade sexual, era soberba, egoísmo, falta de compaixão, corrupção e violência. Eles zombavam de Deus e riam da santidade. Isaías 3:9 diz: A aparência do seu rosto testifica contra eles, e proclamam o seu pecado como Sodoma. Não o dissimulam. Eles se orgulhavam do que Deus condenava. Não escondiam o pecado. Ostentavam. Era uma sociedade sem arrependimento. Querido, não é diferente do que vivemos hoje. A riqueza, tecnologia e liberdade, mas também arrogância, indiferença e escuridão espiritual. O mesmo espírito o de Sodoma está operando no mundo moderno. Em Gênesis 18, Deus revela a Abraão o que pretende fazer. Porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, descerei para ver se com efeito tem praticado segundo esse clamor. E aqui vemos algo extraordinário. Abraão intercede. Ele diz: Destruirás também o justo com o ímpio? Se houver 50 justos, pouparás o lugar? E Deus responde: Se eu achar em Sodoma 50 justos, perdoarei a cidade toda. E Abraão continua, 45, 40, 30, 20, até 10. E o Senhor diz: Por amor de 10 não a destruirei. Veja o poder da intercessão. Um homem em oração conseguiu atrasar o juízo de uma cidade inteira. Isso nos ensina que a oração de um justo pode mudar destinos, de Tiago 5,16. Deus sempre procura intercessores, pessoas que se colocam na brecha entre o pecado e o juízo. Os anjos chegam a Sodoma ao entardecer. Ló, o sobrinho de Abraão, está na porta da cidade, um lugar de influência. Ele os recebe com hospitalidade, oferecendo abrigo. Mas logo a perversão da cidade aparece. Os homens cercam a casa e exigem que os visitantes saiam para serem violentados. O texto em Gênesis 19:5 diz: E chamaram por Ló, e disseram: Onde estão os homens que a ti vieram esta noite? Traze-os fora a nós para que os conheçamos. O pecado já era coletivo e institucionalizado. O mal não era mais escondido, era celebrado publicamente. E quando o pecado se torna cultura, a paciência divina se aproxima do fim. Gênesis 19:12 ao 13 diz: E disseram os homens a Ló: Tens aqui alguém mais? Tira-os deste lugar, porque o Senhor há de destruir esta cidade. Mesmo diante do aviso,
Ló demorava-se 16. Por isso, os anjos o tomaram pela mão, ele, sua mulher e suas filhas, e os tiraram da cidade. Amado, isso é graça pura. Mesmo quando somos lentos para obedecer, Deus nos puxa pela mão. A salvação não é mérito, é misericórdia. Mas há uma ordem clara: foge e não olhes para trás. Gênesis 19:26 diz: E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Por que ela olhou? Porque o coração dela ainda estava em Sodoma. Ela saiu da cidade, mas a cidade não saiu dela. Jesus disse em Lucas 17:32: Lembrai-vos da mulher de Ló. Isso é um alerta para nós. Quando Deus te tira de algo, um pecado, um relacionamento, um vício, não volte a olhar com saudade. Quem olha para trás revela que ainda não se libertou por completo. Gênesis 19:24-25. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde o céu sobre Sodoma e Gomorra. Foi uma destruição completa. As cidades foram reduzidas a cinzas. O próprio Vale do Jordão foi transformado em deserto. Os arqueólogos ainda encontram traços de enxofre na região do Mar Morto. Mas mais do que um evento físico, foi um sinal espiritual. Deus é amor, mas também é justo. Romanos 1:18 diz: A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. O fogo que caiu sobre Sodoma é um tipo do juízo final, mas também um chamado ao arrependimento antes que o juízo venha novamente. Hoje, o mundo vive como Sodoma. Pecado virou cultura, santidade virou motivo de zombaria. Mas Deus ainda busca corações como o de Abraão, intercessores, pessoas que se colocam na brecha. 2 Pedro 2:7-9 diz: E livrou o justo Ló. Assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos. Você pode estar vivendo em um ambiente corrompido, em uma geração difícil, mas Deus sabe te livrar. Ele ainda estende a mão, Ele ainda chama: sai de Sodoma e vem viver a minha vontade. Sodoma e Gomorra nos lembram que o juízo é real, mas a graça também é. Abraão intercedeu, Ló foi poupado, e hoje Jesus é o nosso intercessor. Se essa mensagem tocou seu coração, escreva nos comentários: eu escolho a misericórdia de Deus. Deixe seu like, ative o sininho, se inscreva no canal da Palavra a Revelação e compartilhe essa mensagem com alguém que precisa se afastar da Sodoma moderna. No próximo episódio, vamos estudar o chamado de Abraão quando a fé encontra o propósito. Deus te abençoe grandemente.